Agora, meus quilombelos e quilombelas, eu te convido a entender um pouco do movimento que nasce das comunidades quilombolas e aponta um caminho para a justiça climática real. Eu estou falando da NDC Quilombola, que é uma proposta construída com base e evidências e submetida formalmente ao governo brasileiro para que o país inclua no compromisso climático oficial políticas concretas de titulação, de proteção dos territórios, de combate ao racismo ambiental e também de inclusão da população afrodescendente nas decisões que afetam as nossas vidas, seus direitos e nossos direitos e os nossos futuros. Esse documento, ele lembra que nós somos mais de 1 milhão de quilombolas neste país, presentes em mais de 1.700 municípios, em mais de 24 estados e no Distrito Federal. E que a proteção dos nossos territórios é a medida concreta de mitigação e adaptação climática. A nossa NDC Quilombola, ela denuncia que no ritmo atual do Estado, a titulação ela pode levar mais de 2.000 anos. É muito tempo, né, gente? A gente não tem nem isso de existência. Imagina o que revela um padrão de racismo institucional que bloqueia os direitos da população quilombola e também produz vulnerabilidade. Para nos ajudar a compreender o porquê que a NDC Quilombola é debatida, por que a gente lançou a NDC Quilombola e o que está acontecendo, o que estamos exigindo do Estado brasileiro, a gente recebe agora o articulador nacional da CONAC, o Bico Rodrigues, que vem trazendo um pouco de mais, acho que, não vou nem falar clareza, mas escureza para nosso entendimento aí do que é a NDC Quilombola. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso estúdio, Bico. Você que já estava com promessas, né, de vir aqui antes, mas a gente encontra a oportunidade certa para poder trazer esse homem aqui, gente. Esse homem que é importantíssimo nessa Brasília. Não, acho que tudo acontece no momento certo, né? É isso aí. E aí está aqui, gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui. E aqui estamos. É isso, Bico. Para já começar, a gente vai começar com pergunta fácil, não vai nem doer. Por que foi necessário elaborar uma NDC Quilombola separada da NDC oficial do Brasil? O que faltava e o que a gente precisava colocar com as próprias mãos? Bom, primeiro é falar sobre a importância que as comunidades quilombolas têm como uma peça fundamental nesta balança climática, né? A importância que esses povos têm, quilombola, indígena, povos e comunidades tradicionais, povos do campo, da água e da floresta, né? A importância que esse povo tem e também ressaltar também a invisibilidade a qual o Estado brasileiro deu, né, quando escreveu a sua NDC, né? Quando escreveu sua NDC no ano passado, né? A invisibilidade desses povos ficaram totalmente explícita e parecendo que a gente está vivendo na Europa, né? Num país onde que não existisse essa diversidade cultural, essa diversidade de etnia e tudo isso, né? Então, isso se fez necessário diante dessa ausência. Mas também é importante, né, a gente dizer que não é só a gente falar sobre a ausência, mas também falar sobre o nosso potencial e daquilo que nós temos para contribuir, né, dentro desse debate. Então, foi muito nesse sentido. Você meio que adiantou a pergunta que eu ia fazer também logo depois, né? Porque a NDC, ela reafirma que a titulação de terras é política climática, né? Por que é política climática? O que a posse coletiva do território resolve do ponto de vista no clima? Olha, os dados nos mostraram, inclusive dados que a gente apontou na NDC, que entre 1985 a 2022, né, o índice de desmatamento nos territórios quilombola é menor, por exemplo, do que nas áreas vizinhas. Nos territórios quilombola, o índice de desmatamento chegou a 4,7%, enquanto nos territórios em volta
é 17%. Então, fica mais do que mostrado, fica mais do que evidente que titular territórios quilombola é preservar as florestas em pé. É isso aí, a gente tem dito, né? A CONAC tem dito, tem repetido isso há anos, né? Mas agora, de uma forma mais estratégica, a gente elabora essa NDC. Foi lançada na semana passada, gente, no dia 15 de outubro. E, assim, é importantíssimo, né? Para a nossa sobrevivência nesse país. O estudo mostra que nesse ritmo atual, e isso é uma coisa que a CONAC vem falando várias vezes, que a titulação completa das terras quilombolas levaria mais de 2.000 anos. Né? Eu acredito que isso foi um dado, foi uma projeção que a organização Terra de Direitos fez. Né? O que esse dado revela sobre como o Estado brasileiro trata os quilombolas? Né? O que deixa mais evidente? Olha, primeiro deixa evidente que o Estado brasileiro ele abandonou a política quilombola, né? E esses dados mostram a necessidade de que a política quilombola, a política de regularização dos territórios quilombola, saiam dos porões da esplanada e que venham para a mesa do chefe de gabinete, que venha para a mesa dos ministros para discutir essa temática. Então, para nós é muito evidente isso, porque a urgência pede isso, né? Dados como esse, de mais de 2.000 anos para regularizar os territórios quilombola, justamente, ele existe porque tem um descaso por conta do Estado brasileiro de não avançar na regularização dos territórios quilombola, e também vale a gente apontar que tudo isso também é fruto de um racismo fundiário que se tem no país, né? Esse racismo fundiário ainda perpetua no país, né? Onde que a maioria das concentrações de terra estão na mão dos latifundiários, e muitos deles descendentes daqueles que nos escravizaram, enquanto os territórios quilombola, que estão ali há 200, 300 anos no seu território, o Estado brasileiro não reconhece, né? Não reconhece esses territórios. E eu acho que, assim, a CONAC tem aprendido muito com as edições das conferências climáticas, né? E nesse ano a gente chega assim de forma bem potente. Desde o início do ano, a CONAC está lançando cartas, trazendo como é importante mencionar os afrodescendentes, os quilombolas dentro dos documentos, porque é a partir daí que se inicia as políticas voltadas para os nossos territórios, né? E a carta, ela aponta essa ausência na linguagem sobre afrodescendentes na presidência brasileira da COP30. O que significa politicamente apagar esse nome e esse sujeito do texto oficial? Volto a dizer, significa dizer que ao mundo que o Brasil não tem essa mixigenação que se tem, né? Parece que nós estamos vivendo numa Europa, né? Eu tenho certeza que foi um equívoco muito grande na elaboração desta carta, e esta carta, sem ressaltar a importância dos povos que aqui estão no Brasil, e sem ressaltar a importância da população negra, que é mais de 60% da população brasileira, isso daí é uma carta para inglês ver, sabe? É uma carta para inglês ver porque não trata da realidade a fundo, né? Num país onde que 70% das pessoas que são mais afetadas pela crise climática são pessoas racializadas, principalmente a população negra, você não evidencializar isso numa carta que vai ao mundo, num chamamento ao mundo, isso é no mínimo um erro grotesco, né, por parte do Estado brasileiro, de um despreparo, de um desconhecimento de quem elaborou essa carta, né,
para com os seus, né? Parece que não conhece a realidade do teu povo, não reconhece a realidade do Brasil e essa diversidade. E é uma coisa que, assim, é bem complexa, né? Porque o que hipócrita também, se me permite dizer, porque o Brasil se vende para fora como um país da diversidade, o país da igualdade. Aqui não existe racismo, aqui não existe desigualdade, aqui não existe pobreza. Mas quando a gente entra dentro dessa diversidade, que você vê quem é que está mesmo na base ali dos privilégios, quem é que pega ônibus todo dia, quem é que passa fome, quem passa sede, quem não tem acesso à energia, a gente vê qual é a cor dessas pessoas, a gente vê realmente a diversidade dessas pessoas. Desde o ano passado, a CONAC tem participado desse movimento com os afrodescendentes, na verdade, desde 2022, junto da Citafro, né, junto da criação da Citafro, e a gente também fez um apelo muito grande para a inclusão do termo afrodescendente dentro do artigo 8J, na COP da Biodiversidade de 2016. Nós saímos vitoriosos dali, né? O que se espera dessa COP é de se comemorar ou é de ter mais trabalho ainda, né? O que muda internacionalmente se o Brasil incorpora a NDC quilombola no anexo oficial da contribuição nacional? Que efeito que isso produz? Acho que vale se lembrar que esse processo de articulação que a CONAC tem com os afrodescendentes da América Latina, e que aqui nós chamamos, por exemplo, aqui os afrodescendentes aqui rural, aqui nós denominamos as comunidades quilombola, né? Na Colômbia, os palenque, em outros países, cimarrones, garífanos, já é um processo de articulação que já vem de muitos anos, né? Vem de muitos anos, inclusive denunciando e mostrando para o mundo a importância que esses povos têm, mostrando para o mundo a importância que esses povos têm na preservação da sociobiodiversidade, na preservação, na produção de alimento saudável e também na contribuição que se tem na proteção territorial, né? Lógico que nos últimos 2 anos para cá houve sim uma incidência mais aflorada, né, que culminou inclusive com a construção da Citafro, que é uma coalizão internacional dos territórios dos afrodescendentes, né? E essa coalizão, ela tem trabalhado conosco, nós temos trabalhado com ela em 2 frentes, né? Na frente mais internacional, inclusive de se articular com outros setores do mundo, né, para que a gente possa adentrar os passos de organismo da ONU, para que reconheça, de fato, o direito dos nossos territórios e nós enquanto sujeito. Vale se lembrar que a bacia amazônica é ligada por vários países que, na sua maioria, tem muita população negra e que tem um papel importante na preservação dessa bacia amazônica, né? Então, vale se lembrar isso. E também vale se lembrar, né, que é importante a gente também dizer que aonde estão esses territórios afrodescendentes são aonde que tem ainda floresta em pé. Porque em volta desses territórios, né, o desmatamento é muito gigantesco, a mineração está caçolando com tudo, a usina hidrelétrica, a perfuração de petróleo, né? Vale se dizer isso. Então, essas comunidades, esses territórios estão em constante ameaça também, né? E que a gente precisa levar para a COP, né? Fazer com que o Estado brasileiro reconheça o direito dos quilombolas, e não é somente reconhecer no texto, mas que o Estado brasileiro possa demarcar, titular os territórios quilombolas como uma forma de mitigação para a proteção territorial, né? Vale se lembrar que a gente precisa que o mundo inteiro está olhando para nós. O presidente Lula poderia levar, se a COP era só simplesmente uma questão comercial, poderia ter levado para São Paulo. Mas a COP ela tem um recorte, que esse recorte
além de ser olhar o futuro, é de você olhar também todo esse equilíbrio da balança climática. O porquê que está em Belém? Está em Belém onde que a maioria do nosso povo predomina. A diversidade cultural que tem em Belém, que está na Amazônia, é muito grande. Lá tem indígena, tem quilombola, tem seringueiro, tem pescador, tem povos do campo, da água e da floresta que são responsáveis por proteger todo aquele bioma, né? Então assim, nada mais justo, já que a gente está levando os ingleses, né, entre aspas, para sambar no nosso território, nada mais justo que titule o nosso território. Já que a gente está levando esse povo para olhar aquilo que nós temos de potencial, e que muitas vezes não é o Estado brasileiro que preserva, quem preserva somos nós, nada mais justo que quem receba o bônus por isso, em forma de titulação dos territórios, demarcação de terras indígenas, demarcação de povos e comunidades tradicionais, sejam esses povos. E que também possa se pensar também, não é só na titulação, mas possa se pensar no financiamento direto, né, climático direto para a melhoria desses territórios. É isso, Bico. Não basta reconhecer, é preciso implementar. Tem que falar com todas as palavras. E assim, você não disse, mas eu vou dizer, né? Apesar de todas as contribuições que os povos quilombolas, que o movimento quilombola tem feito desde o ano passado para estar presente nessa COP30, para poder trazer os afrodescendentes, trazer os quilombolas para dentro do discurso, nós não temos credencial ainda. É uma coisa assim absurda, né? A gente roda o mundo dizendo que os quilombos no Brasil não têm participação garantida em nenhuma das zonas, em nenhum espaço para discutir o que está sendo discutido dentro da COP30. Isso é um absurdo. E é vergonhoso ao ponto que estudos nossos comprovam que nós fizemos o estudo em 494 territórios que estão georreferenciados na Amazônia Legal, né? Na Amazônia tem muito mais território do que isso, mas os que estão georreferenciados que apareceram nos dados do IBGE. Estudos nossos comprovaram, né, em parceria com o Instituto Socioambiental, que no ano de 2023, o estoque de carbono que esses territórios georreferenciados acumularam, absorveram, foi de 1 bilhão de CO2. 1 bilhão de toneladas de CO2. Enquanto o Brasil, no mesmo ano, emitiu 2 bilhões e 300 toneladas de CO2. Isso significa que 494 territórios quilombola, georreferenciados, absorveram quase que a metade de tudo aquilo que o Brasil emitiu de CO2 durante o ano de 2023. Isso mostra a nossa capacidade, inclusive, e a nossa importância nesta balança climática. Imagine se todos os territórios quilombola estivessem titulados, estivessem em posse da sua... Quantas toneladas de CO2... Seria outro país, outro mundo, né? Quantas toneladas de CO2 a gente não teria avançado? É isso, Bica, assim, é sempre bom trazer essas provocações, assim, e presidente Lula, titula as nossas terras. A gente não está pedindo, a gente está implorando, porque os nossos territórios contribuem com todo esse movimento que está acontecendo, com esse movimento de sobrevivência do planeta Terra. Sem quilombo titulado não há justiça climática. E é bom dizer, né, a gente faz a contagem de 2.000 anos, mas cada território quilombola no Brasil leva, em média, 20 anos para se titular parcialmente. Não é um título inteiro, não é um título completo. Parcialmente, uma população de 1,3 milhões de pessoas, ou mais que 1,3 milhões de pessoas, em mais de 1.700 municípios, levam, em média, 20 anos para ver o reconhecimento do seu território acontecer. Isso, para a gente, é absurdo. É um tempo que não existe, é um tempo que a gente não tem. Nossa geração vai passar sem ver o território ser titulado.
né? Não basta reconhecer, tem que implementar, né? Não passe vergonha para o mundo inteiro, titula as terras quilombolas já. E Bico, aproveitando já a sua presença, a gente sempre gosta de contar para os nossos ouvintes, telespectadores, também um pouco do trabalho da CONAC, né? Você pode contar um pouco para a gente como é seu trabalho, né? O que é que você tem feito como articulador político da CONAC? Nós somos uma rádio que ela é indígena, é quilombola, nós aprendemos muito com os movimentos, né? Estamos aqui com a bandeira da PIB, a bandeira da CONAC, que é atrás para decorar o nosso espaço, tem muita coisa ainda chegando. E eu queria que você contasse um pouco também para os parentes indígenas que estão ouvindo a gente, que não conhecem os quilombos no Brasil ou que não conhecem o trabalho da CONAC, como que a gente faz esse trabalho. Bom, Natália, a CONAC ela é continuidade, né, da luta quilombola, né? A CONAC foi um instrumento que nós criamos, né, para lutar no tempo moderno, né? A CONAC é a continuidade da luta que os nossos territórios sempre fizeram, né? E de forma, às vezes, cada um no seu território, né? A CONAC ela veio para unificar. Ela veio para unificar as lutas, indiferente dos estados que cada um quilombola esteja, né? Veio para unificar as bandeiras da luta e a CONAC tem como seu princípio a luta pela defesa territorial, ambiental e do desenvolvimento e cultural dos territórios quilombolas, né? Então, bem assim, nós ao longo desses 29 anos de luta, né, nós vamos completar 30 anos, né, o ano que vem, né? A CONAC vai completar 30 anos. A CONAC já fez vários congressos nacionais, né? E congressos nacionais muito importantes para que a gente avançasse na construção de políticas públicas, né? Não tem nenhuma política pública no Brasil que exista, que chegue até os territórios quilombola, que não teve a mão da CONAC. Todas as políticas públicas que chegaram nos nossos territórios e aquelas que ainda estão para chegar, que já estão construídas, mas que estão para chegar, foi com a mão da CONAC, né? Diretriz curricular quilombola, os créditos, tudo que se pensar, desde a saúde, educação, desde a questão do PRONAF, do PA, tudo foi com a luta da CONAC, né? Então este é um movimento que ele engloba 8.444 localidades, né? E dessas 8.444 localidades, não, tem 201 territórios só titulados. Então a gente tem um grande desafio de avançar no processo da titulação dos territórios. Para se ter uma ideia, de 2006 até 2025, que o INCRA passou a trabalhar a política de regularização quilombola, nós só temos, né? Nós só temos que o INCRA criou a divisão quilombola, né? Que ele, em 2004, a incumbência foi para ele, né? Mas ele passou a incorporar mais. Nós só temos 23 territórios titulados pelo INCRA. Dos 201 territórios, o INCRA só titulou 23 territórios. Então, se a gente for imaginar, se passaram 29 anos, se passaram 19 anos, né? 19 anos e o INCRA só titulou 23 territórios. Então, a gente precisa, de fato, muitas vezes, acabar com o racismo institucional que se tem, né? Porque nós entendemos ainda que dentro das estruturas públicas existe um racismo institucional muito grande. A pauta quilombola sempre é a última deixada para trás. Só é lembrada a partir de setembro, porque setembro está se aproximando do 20 de novembro, e aí todo mundo fica naquele alvoroço de atender a pauta quilombola, porque está chegando o 20 de novembro e nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos um país
um país pacificamente e racialmente, né? Então, bem assim, a gente racialmente pacífico, que não existe racismo e tal. Então, bem assim, a gente precisa, de fato, acabar com isso. A gente precisa também fazer com que o Estado brasileiro coloque recurso público nesta pauta, na pauta da regularização quilombola. Inclusive, na nossa NDC, nós apontamos da onde tirar recurso. Por exemplo, do Fundo Soberano Sustentável, há possibilidade de colocar recurso para titulação dos territórios quilombola. No Fundo Amazônia, tem possibilidade de colocar dinheiro a fundo perdido para fortalecer, para titulação dos territórios quilombola. No Fundo Clima, tem recurso que pode fortalecer a pauta quilombola, mas aí falta vontade política. Muitos vão dizer bem assim, mas não pode porque... Por que pode para o desmatamento e não pode para aquele setor que transmite, que transborda a vida? O que nós estamos mostrando na nossa NDC é que se investir em nós é fortalecer a nossa balança do lado de cá para que o planeta não caia no precipício da crise climática. Que já está, né? Se adapte melhor, na verdade. Mas, assim, os gestores, eles preferem investir para que a balança vá cada vez mais o desfiladeiro da crise climática do que investir em nós para fazer esse processo de reparação. Então, a gente precisa, de fato, colocar na mesa e apontar. É o racismo na sua forma mais cruel que tem. E, assim, só para lembrar que, além de toda essa contribuição, e apesar, na verdade, de toda essa contribuição, como diz aquela música de Chico, ele diz assim, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. A CONAC, o movimento quilombola, a população quilombola ainda resiste nesses lugares, preserva esses lugares. E nós somos atingidos, né? Porque nós não somos atingidos, não. Somos e muito impactados com os grandes empreendimentos de energia, né? Essa tal da energia renovável que está chegando dentro dos territórios, com esses empreendimentos de mineração, os grandes fazendeiros, as grandes fazendas de soja, de algodão, tudo atinge o nosso povo, quer porque quer, insiste em tirar o nosso povo da terra que é nossa por direito e ancestral. Mas, apesar disso, nós contribuímos com o restante do planeta, nós contribuímos com a sobrevivência desse mundo, né? Preservando e capturando CO2, né? Tendo um contato com a natureza, que eu costumo dizer que nós nem somos parte da natureza, nós somos a natureza. E é um cuidado instintivo, é um cuidado natural, assim. Enfim. Nós estamos perdendo um momento histórico na curva do mundo, que é momento histórico da curva do mundo que a COP30 deveria ser o start, a virada de chave para que a gente, de fato, colocasse o debate do racismo ambiental na mesa. Porque quem mais sofre com as crises climáticas, ou a crise que o ser humano faz com o clima, né? Porque a crise é nossa, a crise não é do clima, a crise é nossa, nós que estamos desmatando e provocando tudo isso, né? Mas quem mais sofre são as pessoas racializadas, seja aqui no Brasil ou seja no mundo todo. As pessoas que são racializadas são as pessoas que mais sofrem. Em São Paulo, quando São Paulo chove, as pessoas que perdem suas casas, o alagamento, são as pessoas negras. Quando Petrópolis desbarrancou, as pessoas negras. Então, as pessoas que são racializadas são as pessoas que mais sofrem com toda essa questão do clima. Mas nós estamos perdendo esse bonde. Esse bonde poderia ser discutido na COP30. A questão dessa problemática do racismo ambiental. Do racismo ambiental. É algo que não dá mais para ficar calado, né? É algo que não dá mais para ficar calado. Nós precisamos evidencializar isso, né? Então, essa COP poderia ser chamada a COP que vai se tratar da questão do racismo ambiental. Sim.
Tem uma questão, né? Ontem a gente lançou a cartilha Mulheres Quilombolas e Justiça Climática. Porque a gente também traz esse recorte de gênero para dentro da discussão de justiça climática, para dentro da pauta ambiental, que é dizer assim, as mulheres quilombolas são a maioria das lideranças dentro desses territórios e são elas que preservam, elas que mantêm esses quilombos de pé. E é super importante ouvi-las, né? É super importante trazer a visão da mulher quilombola para dentro desse discurso, e a CONAC tem feito isso assim de forma bem significativa. Eu estou com minha garrafinha aqui, caiu no chão, fez um estrondo na estante, mas já peço até desculpa, vou deixar aqui no cantinho, vou chutar de novo e fazer mais um estrondo para vocês acordarem, que eu estou achando que vocês estão um pouco movimentando aí do outro lado. Bico, você vai para a COP30, né? Qual é a sua expectativa? É a participação do nosso povo? O que você pretende, como que você pretende sair de lá? Vai ficar as 2 semanas? Eu vou ficar as 2 semanas na COP30, né? Eu vou ficar as 2 semanas na COP30 e vou estar lá. A expectativa nossa é que o governo possa anunciar algumas medidas boas, né, para a pauta quilombola, né? Porque só ir para a COP e participar da COP e não ter um retorno para nossas bases é a mesma coisa que não tivesse ido, né? Mas assim, mais além disso, o que a gente pensa? Nós somos muito teimosos de mostrar para o mundo qual é o nosso papel. Nós vamos estar em vários espaços da COP, inclusive na Zona Verde e na Zona Azul, né? E também vamos estar na Cúpula dos Povos. Importante dizer, né? Na Cúpula dos Povos, onde vamos ter várias atividades chamando a atenção da sociedade mundial para a importância do colapso climático que nós estamos vivendo e que a solução existe. A solução precisa partir de cada uma e cada um de nós, mas também precisa que os Estados membros da ONU possam aportar recursos, de fato, na proteção territorial e fortalecer aqueles segmentos, de fato, que até então fazem essa proteção. Aqui no Brasil, não tem como a gente dizer que se tirar, né, na voracidade que está do capital, se não regularizar os territórios quilombolas, se não regularizar os territórios de povos indígenas, de povos e comunidades tradicionais, na voracidade que está, o Brasil vai entrar num colapso. O Brasil vai entrar num colapso. E o Brasil, que é um dos países muito importante para essa balança climática. Então, bem assim, é importante que o presidente Lula vá para Belém e anuncie um pacote de titulação dos territórios quilombolas. Para nós, essa é a nossa expectativa. Além de dialogar com o mundo, mostrar, né, a nossa importância, mas nós também queremos sair de lá com resultado palpável para a nossa base, né? Porque senão é a mesma coisa que ter passeado em Belém, né? Porque falar o que nós estamos falando, denunciando, nós já denunciamos desde todas as COP, né? Todas as COP nós denunciamos. Então, assim, ir para Belém significa a gente manter a cabeça de pé erguida, mas também cobrar das autoridades a sua responsabilidade. Muito importante. A gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, gente. Estou triste. Meu coordenador está aqui, estou tão nervosa, eu fico nervosa, derrubei garrafa. Ó, só as gafes, viu? Mas ele vai voltar aqui de novo para me ver passar vergonha novamente. Bico, ó, a gente sabe que você é quilombola lá de São Paulo, né? Do Vale do Ribeira. Conta um pouco de onde você vem, o que vocês fazem lá no Vale do Ribeira, como que surgiu. E se quiser mandar um abraço também para sua região, eles devem estar nos ouvindo agora. Se não, vai estar disponível também depois no YouTube, pode assistir isso. Bom, eu sou do Vale do Ribeira, né? Sou do extremo sul da região do Vale do Ribeira, perto do litoral sul, bem encostadinho.
Sou do Quilombo de Ivaporunduva, no município de Eldorado Paulista, né? O Quilombo de Ivaporunduva é uma comunidade muito antiga, né? É uma comunidade que 200 anos antes da Lei Áurea, os negros de Ivaporunduva eram mais escravos. Isso em pleno ciclo do ouro no Brasil, né? O primeiro ciclo do ouro no Brasil começou na região do Vale do Ribeira, né? O boom do ouro foi em Minas Gerais, mas o ciclo do ouro foi na região do Vale do Ribeira. Então, você ter toda uma articulação para não deixar mais ser capturado e lutar contra o processo da escravidão, ali foi muito importante, né? Então, o Quilombo de Ivaporunduva ele se destaca por ser uma das comunidades mais antigas do país, né? É uma comunidade que é referência também na proteção ambiental e também no índice de desenvolvimento humano, né? Lá em Ivaporunduva tem uma produção muito trabalhada em consórcio com a natureza, né? Por exemplo, lá nós produzimos a banana orgânica, trabalhamos com turismo etnocultural, né? Trabalhamos com artesanato, e que é o suficiente, né? Lógico que a gente quer mais ainda, né? Mais investimento, mas o que tem em Ivaporunduva, que Ivaporunduva tem trabalhado, tem colocado Ivaporunduva num lugar de destaque, né? Ivaporunduva já é uma comunidade titulada, né? Então, por conta disso... Completa, ela tem o título total da terra. Título completo da terra. Então, por isso, é importante a gente reafirmar que a luta pelo território, a titulação do território, é a independência da comunidade. Então, assim, através do título, várias outras políticas públicas puderam chegar no território. De Ivaporunduva sai 14 caminhões de banana por semana, orgânica, né? Se trabalha o ano todo com a média de 60 mil alunos, né? Colégio com turismo etnocultural, mas voltado ao turismo pedagógico, né? Escolar. Então, da onde que tem tirado a nossas famílias de uma situação também de vulnerabilidade, devolvendo a integridade dessas famílias, né? O Vale do Ribeira é uma região que concentra do que tinha de Mata Atlântica em 1500. O Brasil tem 7,8%. O Vale do Ribeira tem 26% de toda a Mata Atlântica existente no país. Isso, muita coisa. E só tem esse grande percentual justamente porque ali há um consórcio de povos vivendo. Ali tem caboclo, tem quilombola, tem indígena, tem pescadores, tem caiçara. Então, todo esse conjunto ele é responsável pela proteção dessa riqueza, desses 26%. E, na verdade, somos nós mesmos que preservamos, né? Quando você pega isso no Vale do Ribeira, você pega como exemplo do que tem na Amazônia, do que tem em outros biomas. Aonde está, o nosso povo está, é aonde que concentra a maior área contínua de floresta tropical, né? De floresta preservada. Aonde nós não estamos, o agronegócio já conseguiu alcançar, o minério o agrominério negócio já conseguiu alcançar e conseguiu fazer o processo de destruição. Então, dá para ver aonde que nós estamos, a floresta está em pé. Onde nós não estamos, não existe mais floresta, existe somente um campo pelado, que é para plantio de soja ou para plantio de outra monocultura. E tá aí a resposta, né? Acho que o Vale do Ribeira, o território, a região do Vale do Ribeira é o maior exemplo que a gente pode ter hoje no Brasil do porquê a titulação importa para o povo quilombola. Não é só um título, não é só um documento que a gente tem ali, né? É a garantia de chegada de políticas públicas, é a garantia de direito básico chegando para a nossa gente, para que a gente possa produzir, que a gente possa devolver 10 vezes, 100 vezes mais, sabe? Assim, só de você ter 26%, mais de 26% da Mata Atlântica preservada dentro de um território quilombola, isso é só dentro de um território quilombola, gente. Só, Natália,
é 26% da Mata Atlântica existente no país. Existente no país, sabe? No país. No território de Vaporunduva, 74% é Mata Virgem preservada. E vale se destacar, Natália, só um ponto que eu acabei esquecendo. Dados do censo do IBGE aponta que a menor fatia de terra no país está na mão dos quilombos, na mão das pessoas negras. É. Mas dados do IBGE apontam que 70% de toda a produção de alimento que vai para a mesa dos brasileiros é produzida pela agricultura familiar. E dados do IBGE apontam que 64% desses 70% que vai para a mesa dos brasileiros é produzido pelas mãos pretas. Mas ninguém procura fazer uma matéria da onde que vem os 64% da produção da agricultura familiar que vai para a mesa dos brasileiros, né? E na sua maioria a produção sai da região nordeste e da região norte do país. Então, para entender a importância de quem coloca alimento na mesa das famílias brasileiras, são as mãos pretas, que colocaram no passado e que colocam ainda hoje, né? E continuam colocando. Então, é importante a gente frisar esses dados, né? Porque que a gente sempre encontra as pessoas dizendo para que quilombola quer terra, para que indígena quer terra, para que os segmentos tradicionais querem terra. Nós queremos terra porque nós produzimos 64% de toda a produção que vai para a mesa dos brasileiros, né? As mãos pretas produzem 64% dessa produção. Argumento melhor do que esse não existe, né, gente? Tá mais do que escuro. A gente vai fazendo as adaptações do português aqui. Tá mais do que escuro que a população negra no país, que a população quilombola no país contribui, apesar da ingratidão desse país, né, Brasil? Mostra a sua cara, titula as terras quilombolas, pelo amor de Deus. E, assim, é louco, Bico, também, já trazendo um pouco dessa coisa que você fala de dados, como a população quilombola no Brasil ela foi contada pela primeira vez em 2022. Nós existimos nesse país há mais de 300 anos. Desde que o Brasil é Brasil, tem preto escravizado nesse país. Tem quilombo existindo nesse país. Tem quilombo no Brasil com 500 anos. Tem quilombo nesse país com mais de 400 anos, que não foi titulado até hoje, que não foi reconhecido até hoje. E assim, não é por conta disso não, tá? Se não fizer do nosso jeito, a gente vai lá e faz, porque a gente já está começando a chegar a exemplos que nada feito, nada negociado, vamos então partir para fazer do nosso jeito. O território, o Quilombo Rampa, vai acontecer a Precop no Maranhão agora, que é um exemplo disso. O território Rampa, o Quilombo Rampa, vai, pela primeira vez no Brasil, vai conquistar, né? Isso acho que é o primeiro exemplo que tem de alguma movimentação assim acontecendo. O Quilombo Rampa está conquistando a sua autotitulação, né? Se o governo brasileiro, se o Estado não contribui, a gente vai lá e faz do jeito que a gente pode fazer, com as nossas mãos, do jeito que a gente vem fazendo esse tempo inteiro. E assim, a população quilombola ela é só contada em 2022 e é só isso que a gente tem de dado. O oficial do Brasil, né? O restante dos dados são todos construídos pelas mãos da CONAC, pelas mãos de organizações parceiras, né? Sempre é o movimento fazendo pelo movimento, sempre é o movimento fazendo pela população. Você quer falar um pouco para a gente como é essa produção de dados dentro da CONAC? Como que isso vem acontecendo organicamente? Olha, nós temos buscado, né, a fortalecer essas incidências nossas através de buscar os nossos dados, porque os nossos dados estão muito dispersos, né? Ou às vezes não tem, ou quando tem, está muito disperso. E aí, na construção de políticas públicas, sempre o Estado tem aquela
aquela justificativa clássica, mas nós não sabemos aonde está, né? Então, o IBGE apontou aonde que os quilombolas estão e quantos são, né? Quantos são? E nós temos catalogado os nossos dados também, que foram dados muito importantes, que nos ajudaram a salvar a vida durante a pandemia. Que eram dados nossos, né? Da CONAC, da onde estão os nossos quilombolas, onde estão os nossos, que conseguiu fazer com que a gente impetrasse com uma com a DPF no Supremo Tribunal Federal, né? E essa DPF conseguiu garantir as vacinas prioritárias para o povo quilombola. Mas se dependesse do Estado brasileiro, muitos dos nossos teriam morrido. E vale se lembrar que esses dados foram dados que a gente conseguiu com os parceiros, muitos da CONAC, dados junto com o ISA, junto com a Terra de Direito, e que, na verdade, o Estado brasileiro, os dados do Estado brasileiro são dados muito dispersos, né, sobre a pauta quilombola. Alguns estão na Palmares, outro está no INCRA, outro está no Ministério de Direitos Humanos, em vários lugares, sabe? Então, o que a gente precisa, de fato, é que os nossos dados sejam centralizados em um único banco de dados, né? Porque daí fica mais fácil para que a gente possa trabalhar e desenvolver e pensar políticas públicas para esses territórios tão sofridos, né? Esses territórios que são secularmente foram castigados e que são sofridos e que precisa de uma reparação do Estado. Falando nisso, em reparação, está aí a PEC da reparação. A PEC da reparação já. Que discute muito sobre essa questão de reparar a ação que o Estado fez com as pessoas racializadas, a população negra e indígena, né, principalmente, né, que a gente precisa que o Estado brasileiro avance nesse processo de reparar a ação que foi feita. Porque quando houve a abolição da escravatura, os senhores de engenho foram indenizados. Os senhores de engenho foram indenizados. Os quilombolas não tiveram nem terra. Os indígenas não. Mas os senhores de engenho tiveram indenização por parte do Estado. Então vale também a gente cobrar a nossa reparação histórica. É isso. A sensação que dá é que o Brasil nos odeia, né? Bico, você falou dos povos indígenas também, né? Que é uma mobilização também deles. A Rádio Nacional dos Povos é a casa dos quilombos, é a casa dos indígenas. Agora a gente tentando essa nova, fazendo essa nova estratégia de comunicação chegar aí nas nossas casas. O que você achou? Te perguntar, né? O que você achou do nosso estúdio? Deixa pra gente um recado final para se despedir, que nossa entrevista já está chegando ao fim. Não, o recado para nós é muito importante. Eu acho que a gente tem que fazer ser ouvido, né? A nossa demanda. Nós estamos de parabéns, né? Tanto a CONAC, a PIB, por essa iniciativa também. Parabenizar aqui a Letícia, né? Que é uma pessoa que a gente já se conhece já há algum tempo, não vou falar quanto, porque... Não, vai entregar a idade de vocês. Porque senão a gente entrega a nossa idade, né? Mas é dizer a importância dessa iniciativa. Eu acho que os nossos que estão no território precisam conhecer as nossas ações que nós estamos fazendo aqui em Brasília, né? Porque às vezes muitas coisas chegam no nosso território e quem acaba se beneficiando com essas políticas públicas que chegam no nosso território os politiqueiros sem vergonha que estão lá, que acabam se beneficiando e dizendo que foram eles que levaram. É isso aí. Né? Dizendo que, assim como foi no caso das vacinas, né, tanto para os povos indígenas, os políticos começaram a chegar perto e dizer: foi eu que fui vereador, que fui lá, o prefeito. Nos quilombolas também foi a mesma coisa, mas é da gente dizer que todas as políticas públicas
que chegam no nosso território, ela tem a origem da onde que saiu, né? Saiu daqui da luta dos povos indígenas, né? Da PIB, da COIAB, a luta, as coisas que chegam nos territórios quilombolas saiu da luta da CONAC, né? Nada para nós veio de graça e não teve aqueles que nos apadrinharam. Foi muita luta, foi o nosso povo na rua, fazendo sacrifício, né, às vezes passando fome, para cobrar do Estado brasileiro para que a política pública chegue no nosso território. Então, isso para nós é muito importante a gente dizer, né? E a rádio serve como esse fio condutor de levar essas informações até a nossa base. Então assim, parabenizar a nossa iniciativa, né? Parabenizar a todos nós e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, mas espero estar aqui mais vezes, assim que me convidarem. Não, com certeza. A casa é nossa. Olha os aplausos. Essa pessoa é maravilhosa.